Olá! As apostas esportivas online, as famosas bets, têm dominado os noticiários nas últimas semanas. Só aqui no Congresso Nacional, em 20 dias, 39 propostas sobre o tema foram apresentadas por parlamentares. Dados recentes do Banco Central mostram que, em agosto deste ano, 5 milhões de pessoas de famílias beneficiárias do Bolsa Família enviaram 3 bilhões de reais às empresas de apostas por meio do Pix. O valor médio gasto por pessoa foi de R$ 100 reais. Dentre elas, 4 milhões, ou 70%, são chefes de família. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, suspendeu as operações de todas as empresas de bets que não estavam registradas no Ministério. Para conversar sobre esse tema polêmico, eu recebo aqui no Câmara Debate o autor de um desses projetos, deputado Tião Medeiros, do PP do Paraná, que pretende proibir os beneficiários do Bolsa Família de usar o benefício nestes jogos. Também aqui conosco o deputado João Daniel, do PT de Sergipe, que é autor de um projeto semelhante. Olá, deputados, muito bem-vindos ao Câmara Debate. Eu queria começar com o senhor, deputado Tião, que é autor de um projeto, como eu disse, que proíbe o uso de dinheiro do Bolsa Família e, além disso, prevê a perda do benefício de quem descumprir a regra. É isso mesmo. Olá, Mariana, deputado João Daniel, meu colega. E a gente tem que criar algumas medidas que naturalmente vão corrigindo após o nascimento da autorização para essas plataformas bets, corrigindo aqueles problemas que nós não imaginávamos que existiriam. No Brasil, infelizmente, às vezes é preciso dizer o óbvio, né? Recurso público não pode ser usado para jogos, né? E os beneficiários, aí, como você mesmo mencionou, mais de 5 bilhões de brasileiros fizeram transferências de recursos públicos, de dinheiro de programas sociais para as plataformas bets. E isso é inadmissível. O meu projeto fala exatamente sobre isso, a tentativa de barrar, de tolir, de perder esse benefício, porque uma vez que a pessoa não está mais fazendo o uso adequado do dinheiro, não há necessidade do uso que havia sido previsto inicialmente, então é porque ele não precisa mais do recurso. E como é muita gente, 5 milhões de brasileiros, ou a gente cria uma regra dura, clara e rígida, ou jamais a gente vai organizar esse país. Deputado, seu projeto é muito parecido. O senhor concorda com o que o deputado Tião falou? Tem alguma coisa a acrescentar em relação ao conteúdo mesmo do seu projeto? Olha, queria saudar a Mariana, queria saudar o meu colega Tião Medeiros e dizer que nós temos essa preocupação também, que é garantir aquilo que é uma conquista histórica do povo brasileiro, ter um direito sagrado de ter a garantia de alimentação. Todo o programa do Bolsa Família é um programa sagrado para garantir a necessidade básica da população. Jamais nós podemos aceitar que esses recursos estão sendo usados a partir de ilusão, de propagandas enganosas, de que ele vai acertar, que ele vai enriquecer. Mais de 3,6 bilhões foram o que o Ministério da Fazenda já apurou de famílias do Bolsa Família que gastaram, que colocaram dinheiro nessa história das bets. Sem falar que é preciso analisar para onde está indo esse dinheiro das bets. Há muita discussão no Brasil sobre esses graves problemas que têm ocorrido. Então, portanto, é preciso educar a população, mas é preciso também ser duro no sentido de que nós não podemos permitir de que um auxílio pago por dinheiro público, que é sagrado para a família, seja retirado por um membro da família, seja ele o pai ou a mãe, o chefe da família, para jogos de azar, para tirar alimentos da mesa da população. Deputado, a população está empobrecendo, na sua opinião, por causa desses jogos em exagero? Não, eu acho que não é, o ponto nem é esse que está empobrecendo. Acho que é um mau uso do dinheiro público. Acho que é o principal foco aqui, principalmente do meu projeto, penso eu que, pelo que disse o deputado João Daniel também, é garantir o bom uso do dinheiro público. Uma das nossas obrigações é zelar pelo uso do dinheiro público, né? É um esforço de toda a sociedade, pagar 14 bilhões por mês para os programas sociais.
e eles são importantes. A gente sabe que é um programa de transferência de renda para quem está numa condição de fragilidade, de vulnerabilidade, num momento difícil da sua vida, todo mundo pode ser que passe por isso, então eu compreendo e acho importante. Agora, a pessoa pegar esse dinheiro e fazer uso para entretenimento, para jogar na internet, quer dizer, isso é um desrespeito com a sociedade que faz esse esforço, que paga esse dinheiro, isso é aviltante. E a gente vai barrar isso, essa é a ideia. É claro que o Brasil tem uma série de necessidades, né, em todos os estados, todas as áreas, a gente tem falta de recursos, não há dinheiro para tudo. Então, zelar pelo bom uso é fundamental. 3,6 bilhões num único mês. É muito dinheiro. Você imagina isso ao longo de um ano todo. Esses dados são com base no mês de agosto. O Banco Central emitiu essas informações a partir de um requerimento do senador Omar Aziz e que levou em consideração o período de 31 dias, 30 dias, melhor, do mês de agosto. Então, 3 bilhões e pouco num único mês. Se isso se repetisse mês a mês, nós teríamos ao longo de um ano 36 bilhões de reais desviados do propósito original, que seria o combate à fome. Bolsa Família é o programa mais celebrado mundo afora do Brasil, que é a transferência de renda, e aí que as pessoas às vezes se enganam, é uma transferência condicionada, ou seja, a pessoa não pode fazer o uso indiscriminado do dinheiro, conforme ela queira. É um equívoco pensar assim. A pessoa tem obrigação, esse dinheiro ele é única e exclusivamente para o combate à fome e o interrompimento desse ciclo de pobreza. É para que ela não entre na condição de miserabilidade, se alimente minimamente bem. Então, esse dinheiro tem finalidade específica. Se 3 bilhões são jogados fora, a gente tem que rever isso e destinar esse dinheiro para outras coisas. A gente sabe que o Rio Grande do Sul passa necessidades, e aí só para encerrar minha fala, eu poderia elencar aqui um rol de dificuldades que o Brasil tem, que esses 3 bilhões por mês seriam super bem aplicados. Em relação a essa questão de se suspender os bets para pessoas, ou seja, dentro desse dinheiro que vem do Bolsa Família, os senhores concordam. Agora, eu queria fazer algumas perguntas de advogado do diabo, justamente porque os senhores concordam em algumas coisas, né? Então, digamos, do ponto de vista de outras pessoas. Por exemplo, o lazer não estaria dentro dessas das funções que seriam de um dinheiro que é repassado para pessoas em vulnerabilidade? Lazer também não é importante? Lazer, bets, apostas poderiam ser consideradas lazer? O que o senhor acha disso? Eu acho que não. Acho que essa parte de jogos não é lazer. É preciso ter muito cuidado. Eu conheço uma senhora aposentada que ela tem uma dívida no cartão, ela tem penhora de todos os bens por conta do vício dos jogos. Os jogos viram um vício, viram uma doença. Ela mesma é viciada? Ela é viciada. Então é muita gente que vicia. Ele usa o cartão completo e vai pegando emprestado e vai vendendo. E quando vê, ele está na mão de agiotas, penhorando bens, desde o bujão da casa até... Então é preciso ter uma educação, as pessoas precisam ter uma educação no sentido de que nós não somos contra quem quer jogar, mas tem limites, né? Não se pode destruir a casa, destruir a família, jogar fora uma renda que não pode ser mexida para outra coisa. A renda de um programa social, ela é para a família cuidar da família, seja no alimento, ou seja num caderno, ou num livro, mas é em bens para melhorar a vida humana da família, no sentido da alimentação e até do lazer. Um lazer, se for para ir para uma praia, para algum lugar e sobrar, não é problema nenhum. Menos para jogos. Para jogos não pode. Um lazer saudável. Um lazer saudável. Ir num campo de futebol, ir na praia, em algum lugar, não é problema. Então existe uma diferença aí. Existe uma diferença. Os jogos, eles transformam as pessoas em dependentes. A pessoa fica dependente. Não é todo mundo que sabe participar dos jogos e ter jogos. Tem uma parte da população que vicia e passa a jogar toda semana e todo dia e passa a destruir a sua própria família, a sua renda completamente. Então é preciso ter um corte
Bolsa Família é sagrado, é dinheiro sagrado, é um dinheiro público, um esforço de toda a sociedade brasileira para que nenhum brasileiro passe fome. Nós não queremos nenhum brasileiro não ter 3 refeições por dia, mas ele não pode utilizar para jogos. Por falar nessa questão do vício, de que o deputado falou, o presidente Lula quer que as empresas de apostas banquem tratamento de viciados. O senhor não acha que isso deveria vir antes? Veja, a gente sabe que existe uma série de doenças associadas a isso, a ludopatia, a compulsão, né, e os outros jogos já provocam isso, não necessariamente só esses jogos. Ludopatia? Essa eu não chama tinha ouvido falar. ludopatia, esse é o nome da patologia da pessoa que é viciada em jogos eletrônicos. Porque ludo significa jogo em geral? Não, de lúdico, né? De virtual. Ah, entendi. Está ligada a chama ludopatia. E ela é uma doença que existe, ela é reconhecida pelo Ministério da Saúde, pela OMS, né? Organização Mundial da Saúde, e que a gente sabe que é um problema patológico mesmo, de fato tem que ser tratado. E isso não necessariamente tem que ser tratado e custeado pelas plataformas de apostas. Essa é uma opinião bem particular do presidente. Em relação a controle de jogos, como disse o deputado João Daniel, eu penso que as pessoas têm que ter a liberdade de jogar. Cada um pode jogar. Se ela é pródiga, se ela gasta mais do que ganha, desde que o mundo é mundo, quem gasta mais do que ganha vai se dar mal. Isso vai sendo não só nos jogos, mas em qualquer tipo de gasto. Então, eu acho que a gente tem a liberdade de usar o dinheiro como quiser, mas não o dinheiro público. Diferente do mundo privado, o dinheiro público tem regras estabelecidas na lei orçamentária, na lei, no plano plurianual. É assim, as legislações que nós aprovamos aqui é que disciplinam o uso do dinheiro público, do dinheiro da coletividade. E o programa Bolsa Família, por exemplo, deixa lá claro quais são as destinações do uso do dinheiro. Então, acho que se a pessoa quer gastar e fazer mau uso do dinheiro dela, não há problema algum. Eu não controlaria isso, não sou a favor. Acho que a lei civil já tem essas previsões. A interdição, a tutela, enfim, já tem lá os casos previstos no Código Civil em que você interdita uma pessoa que é incapaz de gerir o próprio patrimônio. Se ela é incapaz de cuidar dos seus próprios bens, já está na lei civil, isso é problema dela. Agora, fazer uso do dinheiro que o governo, que a sociedade paga para manter a condição mínima de alimentação, essa não dá para aceitar, essa é inadmissível. Deputado João, e a questão, por exemplo, do número de jogadores e outros influencers que fazem propaganda na televisão e na internet dos bets? Há que se regular isso? Sim, na minha avaliação, sim. Existe uma são pessoas que têm dinheiro, ou seja, digamos que elas têm uma maior influência, porque, afinal de contas, elas ganharam dinheiro. Sim, existe uma propaganda enganosa de certas influências e das empresas que convence as pessoas. E as pessoas, às vezes, estão com algum problema pessoal, com algum tipo de... e acabam entrando nesse tipo de armadilha, que é uma armadilha que só leva ao mal. Então é preciso ter, sim, controle. Que tipo de propaganda pode ser feito, que tipo... é preciso discutir. Nós não podemos achar que isso tudo é normal. Ter gente que enriquece de uma hora para outra à custa de milhões de brasileiros que são enganados. Então, inclusive, é preciso ter uma apuração profunda sobre esses jogos, né? O que é correto, o que não é, quem é que lucra com isso, como é que não lucra. O que o senhor quer dizer com isso? O senhor já é a segunda vez que o senhor fala sobre isso. É preciso regular, é preciso ter controle. Eu sou favorável a ter... O Estado precisa ter uma política sobre isso. Nós já... Sobre as próprias empresas. Sim, sim, é preciso. Para onde está indo o ganho dessas empresas? Se está indo para a máfia, se está indo para algum tipo de investimento produtivo para a sociedade, se está indo algum recurso para a cultura, ou se está indo só para os iates e para fora desse país, a gente precisa discutir. Outra pergunta que poderia ser feita, digamos assim. Tomar bebida alcoólica e fumar fazem mal à saúde, por exemplo. Então, são ruins para aquele cidadão que recebe o Bolsa Família. E ninguém está dizendo, não, você não pode comprar nem cigarro, nem bebida alcoólica com o dinheiro do Bolsa Família. É muito diferente?
Não, tem alguma similaridade, né? Em tese não é alimentação, mas você não tem como controlar isso. Porque a pessoa saca o dinheiro e 1 a 1. No caso dos bets, tem como controlar. Mas eu queria fazer um parênteses ainda da propaganda, tanto do cigarro quanto do álcool que você mencionou. Elas têm limites, tem regulação no Brasil. Você não faz propaganda de cigarro, nem de bebida alcoólica em qualquer horário de televisão ou em qualquer local. Tem limitações, tem restrições. No próprio maço de cigarro, você é obrigado a divulgar os malefícios que ele faz. Eu me lembro como se fosse hoje, acho que todo brasileiro lembra que antigamente nos carros de Fórmula 1, os maiores patrocinadores eram as companhias de cigarro. John Player Special. O próprio Ayrton Senna. Tinha no seu carro, né, a Marlboro, como uma patrocinadora famosa, uma marca conhecida de cigarro, e tudo isso foi proibido. A vinculação das atividades de esporte, das atividades de prazer com marcas que não são saudáveis, com produtos que não são saudáveis, como o próprio cigarro e o álcool, foram dissociadas, foram proibidas. Talvez essa seja uma solução, algo parecido, algo que tenha o mesmo espírito, o mesmo propósito. Agora não há como controlar o que cada um compra. Quando ele vai no mercado comprar o arroz, o feijão, a farinha, o óleo, o azeite, vai comprar a manutenção básica para a comida, que é para isso que se propõe o Bolsa Família, se ele compra lá um maço de cigarro e uma garrafa de cachaça, a gente nunca vai ter como saber. Mas as plataformas bet sim, isso é absolutamente controlável, até porque ele tem o CPF de cada jogador, é só fazer um encontro dos CPFs e a gente sabe quem está usando dinheiro público para jogar, como o próprio Banco Central já emitiu aí, esses 5 milhões de brasileiros que fizeram isso no mês de agosto. Aliás, é muita gente. Agora, vai haver discussões do ponto de vista mais filosófico, digamos assim, deputado, aqui dentro, com certeza, em relação às propostas dos senhores e de outros deputados que vão na mesma linha, porque há pelo menos vários outros que eu já vi aqui, sobre a autonomia das pessoas para usar o dinheiro que recebem. Tá? É um dinheiro que vem do governo, mas, por exemplo, um servidor público ele também ganha do governo, digamos. Por que a pessoa que recebe o Bolsa Família não tem que ter autonomia para usar como quiser? Eu acho que é bom ter o debate, realmente ter a discussão, e nós estamos abertos para isso. Mas eu repito, o Bolsa Família é um programa muito importante, ele faz parte de uma conquista histórica, civilizatória para a nossa população brasileira. Ele não pode jamais ser permitido que o uso dele não seja para aquilo que ele foi aprovado, que é o direito à alimentação, uma alimentação saudável da família. É claro que se ele comprou algo lá, e sempre pode ter o livro, o caderno, ou até outra coisa, mas não para jogos, jamais. Esse recurso é sagrado, é um recurso da população brasileira, de todos que fazem o esforço para garantir que aquela família que teve alguma dificuldade na vida e não conseguiu estar autônoma para ter uma boa alimentação, um emprego, alguma questão, ele possa ter essa garantia. Então é muito claro, nós temos clareza disso, não abrimos mão disso, de que é preciso ter o debate, estamos abertos, mas o programa social é constitucional e sagrado para as necessidades básicas, com prioridade à alimentação. Inclusive, deputado Tião, a Abras, que é a Associação Brasileira dos Supermercados, ela faz uma medição mensal e ela já tinha percebido, até antes desses números do Banco Central, que estava havendo uma redução do uso do dinheiro de quem recebe Bolsa Família para compra de alimentos. Inclusive a própria Confederação Nacional do Comércio ajuizou uma ação no Supremo pedindo a declaração de inconstitucionalidade dessa lei, sob o argumento de que vai retirar do comércio, da circulação do dinheiro na sociedade, em torno de 150 bilhões de reais. Essa é uma estimativa deles, da CNC, eu não sei como eles chegaram nesse número, mas é um número muito relevante, é muito dinheiro. E é óbvio, se a pessoa está jogando, ela não está gastando em outro lugar. Se ela está jogando, ela não está gastando no comércio, não comprou uma roupa, não comprou no mercado, ela não gastou onde deveria ter gasto. Não está mexendo com as economias dos locais. Não está rodando a economia. Mas ainda queria fazer um parênteses dentro da pergunta anterior que você fez ao João Daniel, que acho que é muito boa. A gente tem que diferenciar para as pessoas que estão nos acompanhando, nos ouvindo, o que é salário e o que é auxílio. Porque são coisas absolutamente distintas. O servidor público ele também é pago com o dinheiro público, só que é salário, tem natureza salarial. É uma contraprestação a um trabalho. Você trabalhou,
prestou um serviço, recebe seu salário. O auxílio não. O auxílio é uma ajuda, e como está na própria lei, é uma ajuda condicionada, não é uma ajuda indiscriminada. Vai lá e faz o que você quer. Não é, a pessoa não tem esse direito. E essa é uma dúvida que é muito comum. As pessoas acham que por receber esse dinheiro público, ele pode fazer qualquer tipo de uso, e é um equívoco. Quando essa pessoa em situação de fragilidade se socorre ao Estado brasileiro, vai lá e pede ajuda, preciso de um auxílio, preciso de um dinheiro que o governo me socorra nesse momento de dificuldade, ela adere, ela aceita o programa, mas dentro das condições que estão na lei. A condição, por exemplo, do Bolsa Família é para o combate à fome e a interrupção dessa geração de pobreza em razão da fome. Por isso, não há essa possibilidade de uso diverso. Então, é importante diferenciar que o salário é uma coisa. Por exemplo, outro dia alguém comentou nas minhas redes sociais isso. Então, nós vamos cortar o seu salário, deputado, porque você também joga. Primeiro, eu não jogo. E segundo, o meu salário é diferente. Não é um auxílio, eu trabalho, eu me dedico. É por isso que a natureza da remuneração salarial é diferente do auxílio, do benefício, essas coisas. Bom, os senhores já falaram bastante, mas a gente tem um tempinho final para as considerações finais. Então, eu queria começar pelo senhor deputado João Daniel. Olha, o nosso objetivo do projeto, como também certamente do meu colega Tião, é a gente fazer um debate, levar cada vez mais um esclarecimento para a sociedade brasileira, a sociedade estar consciente da importância do papel, e nós temos muita clareza de que todo programa social, a exemplo do Bolsa Família, que é uma conquista histórica do povo brasileiro, ele tem que fazer com que a população utilize para melhorar de vida. Melhorar de vida, melhorar a alimentação, é alguma coisa de bens necessários que a família precisa para sair do mapa da miséria. E nada, jamais utilizar para jogos, para outros fins. Isso é muito claro. A gente quer uma sociedade que cresça, evolua culturalmente, que tenha uma educação forte. O Bolsa Família, com todo compromisso, voltar a ter, como já está tendo, aquela garantia da saúde pública, da vacinação das crianças, da escola, um bom acompanhamento por parte das políticas públicas do Estado brasileiro, seja a União, estados e municípios. Então, nós não temos dúvida e temos clareza de que o povo brasileiro também vai ter consciência de que este programa social não pode, e nós queremos aprovar como lei. Concordo plenamente. Está utilizando para jogos, deve ser cortado do programa social. O programa não é para isso. Muito obrigada, deputado. Agora o deputado Tião Medeiros, considerações finais. Eu acho importante a gente trazer esse esclarecimento, essa notícia, explicar como é que vai funcionar o projeto e o porquê disso. A sociedade espera muito de nós, o zelo, o bom uso do dinheiro público, a boa gestão. Nós já tivemos episódios de vazada de dinheiro ao longo da história do Brasil por muito tempo. Isso é muito ruim, isso desacredita a sociedade, desacredita o país. E o que a gente quer é exatamente o inverso, que o brasileiro possa ter acesso aos programas sociais, mas que faça uso decente, regular, faça uso da maneira correta. E a gente sabe que nem todo mundo tem os mesmos princípios, propósitos, e acabam aí em alguma medida se desviando. Por isso, é tentar barrar, existe ferramenta para isso, existe mecanismo, ferramenta já legal e jurídica que a gente está impondo através do projeto de lei, mas também tecnológica. A gente sabe que o Banco Central é capaz de fazer isso, o Ministério, e por isso a gente tem que cuidar do recurso público, que é o esforço da sociedade, até porque não tem dinheiro público, tem o dinheiro do imposto de cada um de nós que somado vira o dinheiro público. Então, merece todo o respeito e todo o carinho, e é por isso que a gente luta para que ele seja bem aplicado. Muito obrigada aos dois deputados. Eu conversei com os deputados Tião Medeiros, do PP do Paraná, e João Daniel, do PT de Sergipe, que são autores de projetos de lei que proíbem que beneficiários de programas do governo, como Bolsa Família, usem o dinheiro para apostar nas chamadas bets, as apostas online. O assunto tem chamado a atenção da imprensa e do próprio governo federal. Eu sou Mariana Monteiro e você pode assistir novamente ou compartilhar esta edição do Câmara Debate, que fica no YouTube da Câmara. Até a próxima!